Boa tarde, tudo bom? Este é um trabalho para a culminância do itinerário de Núcleo de Estudos, Estigmas e Representações do Corpo na Literatura. E a obra literária escolhida para ilustrar um exemplo de análise disso é o romance A Escrava Isaura, de 1875, do escritor Bernardo Guimarães. Primeiramente, vamos dar uma panorâmica do que é este itinerário. O que são estigmas? Estigmas são marcas. Estigmas, nesse caso, ele quer dizer o quê? Representações do corpo quando estas fazem com que o seu portador sofra algum tipo de preconceito, né? Algum tipo de limitação na sua mobilidade social. Então, esta disciplina foi feita com o intuito de percorrer algumas obras da literatura, não só brasileira, mas também mundial, para mostrar como é que as concepções de corpos elas foram, digamos, criadas. Por quê? A literatura não tem somente aquela função de deleitar quem lê, mas também a literatura ela é o quê? Ela é uma expressão fortíssima de como é que as pessoas em uma certa época pensam e também agem. Portanto, o texto literário, ainda que ele seja, ficcional, ele sempre vai trazer o quê? Aquele fundo de verdade. Então, nós vamos ver o que a escrava Isaura representa em termos de constituição do corpo. Tranquilo? Então, esse foi o slide criado pelos alunos da terceira série A da Escola Getro Vaz de Toledo. Vamos lá, então. Então, eles fizeram uma panorâmica do autor, Bernardo Guimarães, dando uma situada. Bernardo Guimarães, ele é um escritor romântico. Quando nós pensamos em romantismo, nós pensamos em quê? Em literatura idealizada, ou seja, algo que não condiz de fato com a representação factual da realidade. Ou seja, sempre há um certo enfeite, sempre há um certo tempero, ou algumas tintas em certos aspectos, elas são mais carregadas, principalmente no caso, as tintas sentimentais, as tintas do amor, que meio que faz com que o amor ele se sobreponha aos problemas sociais e também econômicos retratados pela obra. Então, Bernardo Guimarães ele é mineiro e em 1847 ele vai para São Paulo para cursar Direito. Porém, ele fracassa nesse intuito porque a sua grande paixão eram as letras ficcionais e não as letras jurídicas. E vamos pensar numa outra coisa. Qual é o contexto daquela época? Então, uma obra ela deve ser analisada e também criticada em dois aspectos principais. Uma é ela em si mesma, que é a crítica imanente, ou seja, aquelas percepções que brotam quando nós lemos um texto sem relacioná-lo a tudo aquilo que foi feito na mesma época da sua concepção. E a outra crítica, ela é o quê? Aquela crítica que situa esse texto em uma linha de tempo, em um contínuo, Então, a Bernardo Guimarães, o ano em que ele se forma na faculdade de Direito é quando ele publica o seu primeiro livro, que é de poesia. Não faz tanto sucesso assim. Em 1860, aí ele vai para o Rio de Janeiro, a corte. Por quê? Porque lá, além de haver mais trabalho, ele tinha maior contato com as ideias literárias daquela época, vigente. Aí depois ele volta para Goiás,
quando ele começa a ter uma atitude libertária, para ele libertar vários escravos da sua terra natal. Então, só que a carreira literária dele vai florescer quando ele vai para Minas Gerais. Só que a sua obra magna é A Escrava Isaura. Embora muitos críticos, dentre eles Antônio Cândido, diz que A Escrava Isaura não é a sua obra mais bem trabalhada, né? Nós temos vários outros textos do Bernardo que, digamos, ainda se encontram em certo ostracismo, ou seja, em certo esquecimento. Ele tem, inclusive, uma obra de literatura pornográfica que é praticamente desconhecida do grande público, que é chamado de Elixir do Pajé. Né? Vamos lá, então. O contexto histórico da época do lançamento de A Escrava Isaura. Estava o darwinismo social. O que é darwinismo social? Foi uma leitura torta da teoria de Charles Darwin da evolução das espécies, em que se considera uma raça, conceito já superado, como superior à outra. Então, os brancos eles eram considerados o quê? A raça humana mais evoluída. Mas isso, de fato, depois foi superado. O Fardo do Homem Branco, de um escritor chamado Rudyard Kipling, e Uncle Tom's Cabin, do Harold Beckton, que é A Cabana do Pai Tomás. E no Brasil, o que estava acontecendo? A intensificação de leis que cerceavam cada vez mais o tráfico negreiro. Então, Bernardo Guimarães ele faz parte da terceira geração do romantismo brasileiro, quando ele, ao mesmo tempo que aquelas ideias tradicionais, né, românticas, elas cansam o público, e aí os escritores meio que carregam os seus textos com ideais libertários, principalmente aqui no Brasil, com a crítica muito forte à escravidão, mas ainda subordinada às tramas românticas, né? de um ou uma protagonista extremamente virtuosa e um antagonista extremamente maléfico. Personagens da Escrava Isaura. Então, nossos alunos, eles fizeram meio que um quadro sinóptico sobre isso. Os principais: Isaura, Leôncio, Álvaro. É o famoso triângulo amoroso. Por quê? Porque o romantismo, ele prega quase sempre esse tipo de conflito. Foi como eu falei. O conflito sentimental, ele supera quaisquer conflitos de ordem social ou econômica. E ali os outros personagens secundários, né? Mas nós vamos nos centrar principalmente na Isaura. Aí tem, na página 13, os nossos alunos escolheram esse trecho para ilustrar de forma perfeita como é que a beleza era vista na época do Segundo Império do Brasil. A tez é como o marfim do teclado, ou seja, branca. Alva que não deslumbra, embaçada por uma nuance delicada, que não sabereis dizer se é leve palidez ou cor de rosa desmaiada. O que ele quis dizer nesse primeiro período? Ele quis dizer que a Isaura era branca, mas essa tez, ao mesmo tempo que era bela, ela continha um componente de sofrimento, porque toda grande heroína romântica sofre. Na fronte, calma e lisa como mármore polido, ou seja, a intensificação da beleza do branco como algo natural, através das comparações com os elementos da natureza. A luz do ocaso esbatia um róseo e suave reflexo. De lá ieis, misteriosa lâmpada de alabastro, guardando no seio diáfano o fogo celeste da inspiração. Ela era uma musa grega. Uma musa grega, porque quem é que confere inspiração por sua beleza? Eram as musas. Então, a Escrava Isaura, ela tangencia
o problema da escravidão. Ela não aborda diretamente o problema da escravidão. Por isso que esse livro ele é, de certa forma, bastante atacado nos meios acadêmicos da área de letras. E houve 2 telenovelas. A primeira, da Rede Globo, aqui, ó, em 1976, continha no elenco principal Lucélia Santos e Rubens de Falco e foi a novela brasileira mais exportada mundo afora. Fez muito sucesso. Depois houve uma regravação da Record, que não foi tão bela assim como a primeira. Enredo da obra, ó, uma série de peripécias. Né? A Isaura, enquanto ela estava presa naquela fazenda em que ela nascera, ela sofre constantes investidas do seu senhor, que era o Leôncio. Né? E por ser casta, por ser virtuosa, por ela não ceder 1 milímetro sequer, ela muitas vezes vai para o tronco. Ela sofre retaliações físicas, terríveis perseguições. Né? Então, ó, o tipo de personagem característico do romantismo está nesse livro, que são os chamados personagens planos. O que significa um personagem plano? O que é algo plano? Plano assim. É algo que pode ser visto da mesma forma de qualquer ângulo. Né? Um personagem plano é o quê? Aquele que vai se mostrar para o leitor como uma coisa sempre igual. Já livros que contêm maior densidade das suas personagens deixam os personagens planos de lado para construir personagens esféricos. Personagens esféricos são o quê? Aqueles que mudam a sua forma de acordo com o olhar ou com a situação em que ele se encontra. Tranquilo? Público-alvo. Quais eram as condições de circulação do público da escrava Isaura? Ele foi lançado por meio de literatura folhetinesca, como os nossos alunos colocaram aqui. Saraus, bailes, associações estudantis. Eram lidos trechos das obras que eram feitas naquela época, para que as pessoas meio que acompanhassem como se fosse uma telenovela. Então, só que o público que era leitor era o quê? Corte do Rio de Janeiro, né? Principalmente pessoas que não tinham nenhum tipo de trabalho, como as mulheres. Portanto, esses livros eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que evidenciar um código de conduta, um código de comportamento, né? Os eixos temáticos: escravidão, perfil da escrava Isaura, da Rosa, que era uma outra escrava, que era realmente negra, o catolicismo, o triunfo da moral e a sociedade escravagista, mas sem criticá-la. Meio que situa aquilo como se fosse uma coisa natural. Características românticas da obra. Onde é que a gente percebe o romantismo na escrava Isaura? Primeiro, maniqueísmo. Isaura versus Leôncio. São 2 polos opostos, o bem contra o mal. Isso que é maniqueísmo. Personagens planos, como eu falei. O triunfo do bem sobre o mal. O Álvaro chega e acaba com a festa do Leôncio. O Álvaro é o que? É o que redime a escrava Isaura, que a salva. Sentimentalismo e conflitos amorosos que se sobrepõem a quaisquer outros extratos da obra. E as referências que os nossos alunos pegaram, tranquilo? Espero que tenham gostado. Foi uma aula bastante produtiva, que eles gostaram muito e por causa disso que eles escolheram essa obra para ilustrar o nosso itinerário. Muito obrigado!